Não é aí, é o contrário. Não, eu sei, eu só tô tendo certeza de que todas estão aqui com 20,5. Ah, mas não estão mesmo. Talvez. Vai dar uma diferençazinha, talvez. Um pouquinho, uns milímetros de diferença. Então, vamos cortar com 20,5, depois a gente acerta. Tá no ar. Boa tarde. Boa tarde. A Wanda tá com tanta pressa que ela nem quis dar um boa tarde caprichada. Eu tô meio apavorada que eu fiz coisa errada, gente. Olha, mede no tecido mais claro, que é difícil riscar no marrom. Nós vamos fazer quadrados de tiras. 20. Em princípio, nós vamos fazer nine patch com 3 tiras. Então, a Wanda emendou 3 tiras. E agora, o comprimento que deu as 3 tiras, ela vai... Só um momentinho, Wanda já pode cortar um que vai ser o seu molde. Tá. Então já corta. Já corta aqui. E já fica o molde. Então é assim, quando nós vamos cortar quadrados, a gente corta um e depois os outros seguem o padrão desse um. A gente já fica com um molde e a gente não precisa ficar medindo sem parar. Cuidado o dedo da mão esquerda. Tá bem no meio. Tá. Pronto. Olha. E agora o outro. Ótimo. Muito bom. Aí eu ponho esse em cima. Já. Isso. E já corta o segundo. Tá. Alguém que está assistindo emendou 3 tiras para a gente fazer o nine patch de tiras? Seria legal. Quando nós estamos fazendo essas aulas ao vivo, vale a pena participar, porque como a Wanda está fazendo, quem for fazer também, aproveita melhor e a aula não fica tão enjoativa. Primeira coisa, não piquem os seus tecidos inteiros. Não. Se você vai fazer uma tira, não vai cortando à toa. Tesoura pica o tecido, aí a gente tem que inventar outros patches. Wanda, por favor, não coloca a mesma cor sobre a mesma cor, que aí você não enxerga onde começa um, termina o outro. Ah, tá. Aí fica mais fácil. Quando a gente corta tecido de uma cor só, nós deixamos o molde do avesso para fazer uma diferença na cor. Fica mais fácil para cortar. Agora esse cortador tá uma bala. Então, agora a Wanda está usando uma lâmina OLFA no cortador que ela tinha. E, na verdade, as lâminas OLFA, elas cortam muito bem e elas duram um pouco mais do que as outras. Só que elas custam um pouquinho mais caro que as outras. No caso, o custo-benefício vale muito a pena. Lâminas OLFA, réguas, cortador circular, placa de corte, que o pessoal chama também de match. Vale muito a pena. É uma marca que eu recomendo. Então, agora nós temos 4 quadrados. Não precisa cortar aí. É que ficou meio tortinho esse. Para que não fique torto, o que a gente faz é alinhar as costuras com as linhas da régua. Agora, quando nós estamos no começo, o negócio é não fazer nada maior do que 15 centímetros,
porque 15 centímetros é o tamanho da régua. Para a gente medir mais que 15 é um pouquinho mais trabalhoso quando a gente está no início. Só dar uma acertadinha aqui, que ficou meio tortinho. Pronto. Esses aqui vão ser aproveitados para alguma coisa. Agora só mais esse aqui. Será que você vai ter tecido, Wanda, para fazer mais 3? Vou. Ótimo. Senhora Genor, Oi. eu vi lá o site para o nosso próximo lançamento e eu achei que ficou excelente. Bom, Só tem um pontinho de interrogação que precisa tirar e eu vi. pode continuar. Eu vi. Ainda vou dar uma revisada junto com o Gabriel, mas tá ficando bom, né? Ficou ótimo. E tem uma coisa muito boa. A nossa aluna siciliana está se mostrando uma superação espetacular. Cada dia ela faz coisa melhor. Eu vejo ela no grupo da Dear Jane que ela tá ativa lá. Está muito legal. Pronto, pelo menos esses já estão cortados. Ó. Então precisamos emendar os outros, senão não dá para fazer a montagem. Ah, tá. Então vamos rapidinho aqui. Eu já tenho mais 3, né? Então, mais 3. Aqui. Emenda os 2 maiores, já costura. Tá. Aí você pode emendar os vermelhos para fazer uma costura só. Tá. É que o... Vai ficar com uma emenda, paciência. Eu acho que eu vou ter que cortar um... Deixa eu só medir esse menor aqui, para ver se vai dar. Vai dar 2 só. Eu vou precisar de cortar mais um do clarinho. Mais um pedaço desse. Trabalhos com tiras ficam muito bonitos. Eles proporcionam uma possibilidade de muitas variações e a gente também pode acabar fazendo trabalhos na diagonal. É uma forma de emendar tecidos e transformá-los em quadrados para terminar, transformando em blocos, que dá para lidar com criatividade à vontade. Fica muito bonito. Naelza, eu vou pôr aquele do Panos para Quê, que é com tiras. Se a senhora quiser falar um pouquinho dele. Fica bom, pode colocar. Já coloquei, que talvez a senhora não veja, mas está sendo transmitido aquele trabalho. Mas qual é que é para eu poder saber? Como é que faz para eu ver? O de tiras. Igual o que esse a Wanda está fazendo. Eu vou cortar um pedaço desse daqui. Eu não estou vendo, mas as pessoas... não vê mesmo, é por isso que eu estou... Como é que eu consigo ver? Não dá para me mostrar? Se a senhora... Deixa eu pensar um jeito aqui. Se eu entrar pelo WhatsApp... Aí dá. Aí como é que eu faço? Lá no Clube do Pet vai aparecer a transmissão ao vivo. Aí eu entro no Facebook. Então, gente, lá vou eu assistir o que vocês estão assistindo. Porque aí eu posso dizer alguma coisa. Logo, logo, todos nós vamos ficar expertos.
e internet. Esse coronavírus traz alguns lucros também. Ele nos obriga a aprender coisas. Deixa aqui por já tá bem? Este, precisa dar mais 3, né? Aí depois eu emendo os vermelhos. Ai, não acredito. Será que agora eu fiz o cortei com 7? Não acredito. Pois é. Agora que não precisava, eu acho que eu cortei com 7. Este. Não falei, ó. Não acredito nisso. Oh, meu Deus do céu. Estraga não, que eu vou usar, né? Ela tá bem. Ela tá entrando no WhatsApp, né? Vira tábua para ela ficar contigo. Eu esqueci desse detalhe. Ai, gente. Gente, enquanto a Wanda corta, vamos falar alguma coisa sobre corte. Importante que as medidas sejam precisas para que eles fiquem mais bonitos e não fique uma coisa grande, uma pequena, quando a gente não quer. No geral, o tecido nacional tem de largura aproximada, anda com a mão, mas sem tirar a mão da régua. Ela tem que andar arrastando. Tá. Sem levantar, né? Sem levantar, porque senão a régua mexe. Ó, foi certinho. Ótimo. Então, a gente, dependendo do trabalho, nós usamos bastante o tecido na largura inteira. Quando nós vamos fazer trabalhos menores, nós usamos pedaços de largura. O tecido americano tem 1,10 m de largura. O japonês a mesma coisa e o europeu também. E o nosso tecido, 1,5 m, então dá até um aproveitamento mais legal. Quando nós vamos emendar tiras, no caso nós vamos emendar 3, vale a pena emendar 2 e passar. Daí a terceira e passar. Se a gente emenda tudo e passa tudo de uma vez, principalmente se as tiras tiverem uma largura menor, é um pouquinho mais difícil, fica meio embolado. Por exemplo, se você quer fazer um trabalho usando 9, 8 tiras, você já vê a ordem de cor que você quer usar e emenda 2 a 2. Então, você tem 8 tiras, emenda 2 às 2, passa e você vai ficar com 4 tiras de 2 cada um. Aí você emenda 2 a 2, passa de novo e depois você emenda
4 e semana passada. É mais produtivo fazer assim. Não sou só eu que estou falando, porque eu já experimentei, mas a gente pode seguir diversas pessoas que postam os seus trabalhos na internet, quer sejam brasileiras, quer sejam estrangeiras, e a gente vai observando como é que elas trabalham, porque às vezes nós achamos que estamos no máximo da nossa velocidade e de repente a gente vê uma dica de alguém que a gente nem entende o que fala, mas observando como faz, a gente aprende. Aprender pela internet é muito bom, principalmente que a gente não usa o tempo para se movimentar. Estamos em casa, em 1 minuto a gente liga o computador e assiste uma aula em qualquer parte do mundo e prestando atenção, depois que a gente já tem uma certa prática em algum artesanato ou alguma coisa, a gente só pelos desenhos e pelo vídeo, nós conseguimos aprender muita coisa. Vale a pena fazer pesquisa pela internet. Em qualquer tipo de trabalho de artesanato, e inclusive até a gente pode fazer pesquisa na internet, receitas, sugestões de regime, é muito legal. Você falando A Wanda isso, costurou, agora ela passa. Como o vermelho está em pedaços pequenos, ela vai emendar, porque assim não se perde tecido. Patchwork, gente, é uma arte milenar, começou há muitos mil anos atrás. Os povos lá do Oriente, aonde começou a nossa civilização, eles faziam roupas, cobertas, com peles de animais. Depois começaram a perceber que dava para fazer fios e começaram a fazer tecidos e assim por diante. E desde aquela época que as pessoas começaram a juntar as sobras dos tecidos e a fazer novas roupas e novas cobertas. No geral, isto também tem um pouco a ver com força e com liderança. As tribos antigas, no geral, tinham seus líderes. O líder maior, ele sempre come melhor, veste melhor. Os outros, eles têm que se esforçar para fazer as suas coisas. No mundo sempre houve líderes, aqueles que mandam. Houve também sacerdotes, aqueles que curam. E tem a criança, o adulto, o papel masculino, feminino, o que cada um deve fazer dentro da sua civilização. Nesse tempo que a gente está passando por um isolamento por conta de saúde, muita gente precisa ficar em casa, e esse tempo que a gente fica em casa, vale muito a pena a gente fazer alguma coisa que nunca fez, ou aperfeiçoar as coisas que a gente já sabe. Wanda, no caso... você acha que eu tenho que emendar primeiro? É que eu cortei, se eu cortar elas na medida já daqui, aí não é melhor? Que daí eu já corto, não perco os Então outros? faz o seguinte, corta antes de emendar e já fica certo. Porque o vermelho vai sobrar. Tá. Daí eu já corto ele certinho nesse tamanho, que daí já não perco os outros. Faz o seguinte, põe esse com 3 tiras em cima do de 2, já corta o de 2 e tá legal. aí você emenda a 3ª tira e corta depois. Tá, verdade. Vai dar mais precisão. Vai.
Ou é Isso, já corta e emenda o vermelho e depois corta. Tá legal. Você estava falando de aprender alguma coisa. A minha filha não sabia nem pegar na agulha de crochê. Ela queria, porque queria fazer crochê. Nós tentamos fazer uma aula de fio de malha e ela não sabia nem pegar na agulha, toda desengonçada para fazer. Você acredita que daí ela começou a pesquisar na internet e ela começou a fazer na tentativa e erro e ela já fez 2 porta celular, porta Kindle, que chama, né? Kindle, de crochê tunisiano ainda. Que lindo! Que é mais difícil. Eu vendo ela fazer, eu achei complicado. O crochê tunisiano, ele é meio parecido com tricô. Só que Eu achei. faz com uma agulha de crochê comprida e você vai Você primeiro põe todos os lacinhos na agulha e depois você vai tirando de um em um. É muito interessante. O crochê tunisiano, ele dá trabalhos muito bonitos. Eu achei. Agora já corta esse de novo para emendar o vermelho. Vai dar os 9 agora. Vai. Outra coisa muito bonita, eu acho, e fica muito leve, é o crochê de grampo. De quê? Crochê de grampo. Ah, esse eu nunca ouvi falar. Você usa a agulha de crochê e usa como se fosse uma forquilha arredondada de madeira, pode ser também de uma outra agulha, e aí você faz a volta e depois vai emendando como se fosse crochê mesmo, com agulha de crochê, e aí você emenda as tiras. É lindo, é só procurar na internet, veja, crochê de grampo, tem trabalhos maravilhosos. Interessante, vou pesquisar depois. Porque eu E gosto de aí, fazer. a vida é curta para ter tanta coisa para se aprender. É muita coisa mesmo. Nossa. Como As que é aquele formas negócio que a minha prima tá fazendo, que é arraiolo? Arraiolo, já viu arraiolo? Arraiolo é legal, é um tipo de bordado. No geral, a gente faz tapete ou alguma coisa de pendurar Enfeite na parede, né? na parede. A minha Quem prima tá faz, fazendo. quem faz muito arraiolo é o pessoal de Portugal. É muito lindo. É um tapete considerado nobre e dura anos e anos e anos. É lindo, eu não conhecia. A minha prima tá fazendo e ela mostrou, eu achei muito lindo. No geral, o pessoal faz com lã pura, não usa acrílico para fazer arraiolo, usa lã de verdade. E uma coisa que está muito bem divulgada é feltragem. A gente também usa lã pura, chama lã merino. Lã Merino. merino. É lã de carneirinho de verdade. E também a gente pode fazer coisas com lã de lhama, lã de carneiro, as espécies que existem aqui nos Andes. Tem lhama, guanaco e alpaca. São os animais parecidos com... Eles parecem com camelo, mas não tem corcova e são menores. Eles ficam ruminando. Ai, lindo, lhama. São É lindo. Eu precisos. vi no Chile quando eu fui. Isso. A lhama é mais grosseira, a lã. A alpaca é um pouco menos grosseira e o guanaco é uma lã um pouco mais fina. Agora, eu não sei do que é feito lã de cachemir.
Ela é E é macia, super quente, macia, né? mas eu não sei de que animal que Cachemira é vem. uma lã. Deixa eu ver aqui. Pois é, mas eu não sei de quem que vem. Eu vou ver Já aqui. que enquanto a Wanda corta, a gente faz pesquisa. Vamos olhar no Google de onde vem a lã de cachemir. Buscando aqui. A lã de cachemir vem de uma cabra chamada Ircus. Ircus? Uma cabra? Ele é obtido da camada do subpelo da cabra Ircus, moradora na cordilheira. Então, o que diz? Na verdade, o cachemir não é lã, ele é pelo. É a mesma coisa, gente, quando a gente fala em travesseiros de penas de ganso. Na verdade, não é aquela pena grandona, é a penugem que tem embaixo da barriga do ganso, que não tem aquela haste grossa, é só uma penugem. Por isso que ela é molinha, fininha. Bem Então, no caso, macia. o cachemir não é não é uma lã, ela é o pelinho da cabra. Por isso que ela é tão macinha. Nossa, é super. Eu adoro cachemir. Eu também, o problema é que custa carinho. Custa caro. Não custa carinho, custa caro, bastante caro. Porque se só a gente fazer carinho na cabra já consegue o pelinho, ficaria bom. O problema é que o precinho é alto, mas no geral não faz bolinha. A gente só compra quando tá em promoção. E quando acha. Vou passar esses aqui. Já foram mais 3? Já, Então 3 agora aqui. já deu 9. Oi? Já deu 9. Deu 9. Só tem que cortar a parte do vermelho que ficou sobrando aqui. Mas é melhor passar primeiro, né? É bom cortar depois que já passou. Passar só essa partezinha aqui. Gente, para quem gosta de olhar para o céu, amanhã vai ter um eclipse da Lua. O meu filho diz que vai ser muito lindo. Eu gosto de ver. E vai começar, diz que desde as 4 da tarde. Hoje está um pouco nublado. Vamos ver se amanhã o céu fica com menos nuvem e tudo fica mais legal. Só um momentinho, por favor. Alô? Eu. Por favor. Obrigada. Olha o papagaio. Nossa, esses papagaios com esse tempo de frio estão aprontando todas. Eles conseguiram comer
um fio do aspirador de pó, Ah, comeram um tapete nossa! e aprenderam a abrir o cadeado. Olha que espertinhos. Eles são muito felizes, têm toda a liberdade até de fazer bagunça. Pronto. Fechar aqui. Agora, Wanda, nós precisamos de espaço, então precisa dar uma afastadinha na máquina para a gente montar esse Nine Pet. Isso aí seria montar o Nine Pet de acordo com um padrão tradicional. Vamos pensar em dar número para as 3 cores. Deixa eu tirar isso aqui. Número para as 3 cores. Mas tem um, esse aí ficou com uma cor mais clara, não sei porquê. Tava do avesso. Tava do avesso. Então é assim, vamos pensar que o vermelho é número 1, o cru é número 2 e o marrom é número 3. Então a gente vai montar da esquerda para a direita e de cima para baixo. Na vertical, vermelho, 1, 2, 3. Agora você vai juntar com o outro na horizontal. Aí não dá para ver. Aí, tira a placa, por favor. Melhor, né? Porque senão ela é muito pequena para o tanto que vai dar esses blocos. Tá. Então, agora você vai colocar na horizontal o vermelho número 1 para cima. Assim. Dá para ver? Dá. Na vertical, igual o primeiro, vermelho número 1 para cima. Assim. É na vertical. Põe um pouquinho mais para cima para montar a segunda fileira. Se o de cima está na vertical, o de baixo vai ficar na horizontal, vermelho. Pra cima. Aí. Agora, aquele que está na horizontal, põe na vertical. Assim. E o seguinte, na horizontal também com vermelho para cima. Agora, a terceira fileira. Vou subir um pouquinho. Isso. Aí aqui eu igual a primeira. Igual a primeira. Aí aqui. Na horizontal. E na vertical. Então, está feito. Oh. Veja que deu caminhos. A gente tem o caminho do vermelho, ele vem para baixo, para o lado, para baixo, para o lado. Olhando de longe é melhor do que de perto. Dá para ver melhor o desenho. Olha que legal. Então, agora é só alfinetar e costurar. Então, alfineta a primeira fileira, depois a segunda, depois a terceira. E aí, depois costura a primeira, a segunda e a terceira, daquele jeito prático que um de cada, e depois costura uma fileira na outra. Wanda, vamos alfinetar? Ô, Elza, antes de alfinetar, eu preciso falar que eles não estão com uma diferençazinha. Mas é assim mesmo. O importante é que faça casar costura com costura e depois a gente vai cortando. Tá. Tanto faz eu alfinetar na vertical ou na horizontal? Como é que você gosta de fazer? Eu acostumei fazer assim, fazer na Eu também, coluna. então não tanto faz, a gente faz do jeito que a gente gosta. Eu Agora, a pessoa que quiser alfinetar diferente, eu não garanto nada. Eu gosto assim, é assim que eu falo para minhas alunas. Sempre alfinetar na vertical, porque se eu não sei, eu acho que é mais
É mais cômodo fazer assim. É, acho que foi por isso que eu disse, porque acho que você me ensinou assim, e aí acostumei fazendo assim. Se tem um jeito melhor, não sei também. Porque qualquer coisa que a gente faça, por exemplo, a mãe ensina a gente a arrumar o estojo de lápis. E enquanto a gente está ali com a mamãezinha, tá tudo bom. Aí um dia a gente vai crescendo, a mamãe já não está perto, aí a gente começa a imaginar como seria melhor arrumar o nosso estojo de lápis. E assim vai a nossa gaveta. Cada pessoa tem o seu jeito de fazer. Agora, no caso desse Nine Pet com 3 tiras, tradicionalmente ele é feito assim: quadrados com 3 tiras, com 5, com 7, com 2. E a gente vai montando desenhos que vocês experimentarão ao longo do tempo. Esse trabalho dá uma colcha linda. É verdade. Olha o assobio lindo Não aí. é isso que eu ia falar, tá lindo o assobio dele. Foi tão engraçadinho que a minha netinha Mariana começou a imitar o louro. Ai, que graça! Como criança é, né? Primeiro o louro imita a gente. Depois uma criança mais nova do que o louro imita o louro. Que bonitinha. Os louros daqui, eles têm mais de 10 anos. Nossa, olha só. Mas os louros vivem 90. 90 anos. Então, quem quer um louro precisa ter para quem deixar. E o Meu louro fica triste. Deus, olha. Araras também duram muito tempo. Interessante. Agora que a Wanda já alfinetou, a gente vai mostrar um jeito de costurar que vai um pouquinho mais rápido. Nós vamos costurando todas as 3 tiras de uma vez. O primeiro com o segundo da primeira tira, o primeiro com o segundo da segunda, o primeiro com o segundo da terceira, vai cortando e vai costurando sem parar. Aí não tem que ficar cortando linha nem nada, que emenda uma na outra e fica ótimo. A Wanda mostra para vocês como é que faz esse trabalho. Você quer que eu já costure, então? Tudo? Por favor. Tá. Aí todo mundo já vê como é que emenda tudo de uma vez. Eu penso assim, gente, quando nós pensamos em patchwork, nós pensamos em colchas de retalhos, colchas da vovó e coisas assim. E colchas são peças grandes. E eu acho tão gostoso contar para todo mundo que a gente faz colcha. Colcha para a filha, colcha para o bebê, colcha para o casal, para a tia, para a vovó, e assim vai. Então, nós fazemos coisas grandes, e é uma delícia, neste tempo, a gente assistir televisão e se enrolar numa colcha cheia de cor, quentinha. No verão, a gente não precisa forrar uma colcha com flanela, mas uma colcha de pet, que a gente monta o sanduíche, significa a parte de cima, a manta, e depois a parte de baixo. A colcha, que a parte de baixo é de flanela, é uma delícia de dormir, é gostoso demais. Aí, ó, Fica já tudo vou pegar a segunda fininho. coluna para emendar aqui junto, ó. Isso! Já vai a segunda, depois vai a terceira e depois a gente vai cortando.
ainda vou devagar aqui na costura, porque eu tô... Mas a gente não tem que ter pressa. Tem que economizar trabalho, mas ao mesmo tempo tem que fazer um trabalho com prazer, gostoso, mesmo que seja encomenda da vizinha chata, mas que pode pagar. Tem que trabalhar gostoso, achando bonito. É assim. E olha, de vez em quando é a gente que acha que a vizinha tão boazinha é chata. É porque a gente tem muito preconceito. Agora você já emenda a segunda costura. Então, olha, eu acho a coisa mais bonita ver uma mulher costurando no meio dos panos. É bonito, isso é uma coisa que faz parte da tradição do ser humano, da mulher, fazendo as coisas para casa, porque a nossa casa é um lugar tão bom para ficar, tão gostoso preparar o almoço, pôr a toalha bonita, fazer uma sopinha para o jantar, mesmo que seja da sobra do almoço. Eu já falei que isso tá Pronto, me... o seu jogo americano do Dia dos Namorados já está pronto? Ai, ainda não. Eu alfinetei o forro para fazer, ó, para costurar, para fazer o quilting no forro. Olha só que bonito que está ficando. Já Olha vou... aí, isso aí combina com vinho. Combina. O vinho eu já comprei. Agora falta encomendar o fundi. O negócio é fazer, pegar uma receita fácil e gostosa. É, também. Eu estava falando que Olha, esse... precisa conseguir a forma de coração. Depois eu vou falar. Eu sabe que esse trabalho de pet, de costurar, tá me lembrando muito a minha mãe, né? Que era uma costureira. Nossa, ela era muito boa, costurava muito bem, aprendeu assim com a avó, aprendeu com a mãe dela. A minha mãe tinha 5 filhas. E aí, quando fazia vestido, já fazia para todo mundo. E eu odiava andar com vestido igual das minhas irmãs. A minha mãe que fazia nossas roupas também, E, fazia para... e as minhas 2 irmãs mais novas, elas achavam lindíssimas elas andarem com a roupa igualzinha, da mesma cor, do mesmo tecido, do mesmo modelo e do mesmo bordado. Tinha até um livro de criança que chamava As Duas Lolotas, elas tinham trancinha e na capa aparecia a trancinha de uma emendadinha na trancinha da outra, e essas 2 minhas irmãs, elas achavam lindas, elas falavam que elas pareciam as 2 Lolotas com vestidinho igual. Agora está na moda fazer vestido igual da mãe e da filha. Mãe e filha, né? Tem muito isso agora também. Antigamente também se fazia, mas agora se faz mais. Até faz a roupa igual no aniversário. A minha mãe costurava de tudo, até o meu vestido de noiva do meu primeiro casamento, minha mãe que fez. A filha da minha mãe fez o próprio vestido de noiva, porque já não tinha mais mãe. Eu tenho até hoje. E quem acertou a barra do meu vestido foi meu pai. Olha. Eu não tinha mãe para acertar a barra, então meu pai que acertou. Olha. Isso, primeira, segunda e terceira. Tudo pronto, gente. Já já vai aparecer na sua frente um trabalho bonito. Tá escuro aqui já. Tá escurecendo. Tá escurecendo rápido, porque hoje está um dia de inverno característico. Tá bem mesmo. Agora tem que passar, né? Mas aí, no caso, é assim
E Isso, assim, deixa eu puxar um pouquinho então. isso mesmo. Ó, Dá uma passadinha e vou depois só tem as passar. duas últimas costuras e Aham. quem está vendo já vai ficar com vontade de fazer, eu espero. Também. Dá licença que eu vou dar uma passadinha aqui do lado. Gente, eu vou fazer uma propagandazinha. Eu estou dando aulas virtuais. Quem quiser fazer aula como a Wanda faz, é só ligar no meu telefone celular. 11 9 6973 3870. As aulas podem ser individuais e as aulas podem ser em grupo. Grupo de no máximo 3 ou 4 pessoas. E se vocês me ligarem, eu dou algumas sugestões para que vocês montem um grupo e aí vocês fazem o trabalho. Fica bom. E E custa acendeu um um pouco preço meu. razoável, principalmente que você não precisa nem sair de casa. A aula rende, os esclarecimentos são individuais e só a Wanda é que faz a aula para que eu mostre ao vivo o trabalho que está sendo feito. Qualquer de vocês que queira fazer aula individual ou em grupo, não vai aparecer no Facebook. Vou repetir o telefone: 11 9 6973 3870. As aulas duram aproximadamente de 1 a 1 hora e meia. O aproveitamento é muito bom. É ótimo. Sem sair de casa, você começa a fazer patchwork e daqui a pouco está dando aula também. É ótimo. Quando você gostar de ser professora também, ao longo do curso eu vou explicando como é que você vai explicar como faz. Pronto. Agora vamos emendar. Viu, dona Elza? Oi? A Wanda, a gente tem, aquilo que a senhora falou outro dia, a gente tem notado a desenvoltura na questão do manipular tecido, a linha, a máquina, a rapidez que ela está, a questão da criatividade, né? A gente vê que ela está desenvolvendo Ela não isso. era criativa porque não sabia. Agora eu vou alfinetar costura com costura, porque eles estão meio um pouco, dá uma diferençazinha. Então, o que a gente vai fazer? Costura em cima da costura e depois, como o pano tem uma certa elasticidade, a gente dá uma mexidinha e ele se acerta. Ou se a diferença é muito grande, a gente dá uma desmanchadinha para poder acertar os tamanhos. Tá, mas acho que dá aqui. Fazendo a costura aqui principalmente aqui do meio. Quando você vai alfinetar costura com costura, vale a pena que o alfinete fique perpendicular à linha da costura, para que o pano não vá para lá e para cá. Tá. Gente, enquanto a Wanda está alfinetando, eu vou dar uma receita para vocês de chocolate quente. Ah, eu quero também, vou prestar atenção. É facinho, porque era assim que a minha mãe fazia, mas parece que não é muita gente que faz. Você faz uma gemada, 2 gemas, 2 colheres bem fartas de açúcar, bate, 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 como se fosse fazer um bolo bem batido, até que começa a soltar bolhas.
Enquanto isso, você coloca numa panela de esquentar leite aproximadamente uns 4, 5 copos de leite e começa a esquentar. Aí, enquanto isso, a gemada que a gente já está batendo faz aquelas bolhas, você coloca ou Nescau, ou chocolate do padre, ou algum chocolate em pó que você goste, e vai mexendo para ele ficar bem misturadinho. Enquanto que o leite está esquentando, você pega um pouquinho, coloca naquela vasilhinha que você está fazendo a gemada, mexe, para que haja uma mistura fácil de ficar homogênea. Porque se despeja tudo de uma vez, fica mais difícil, embolota. Aí você dá uma fervura do leite com essa gemada e chocolate, e é só. Agora, se você quiser deixar mais consistente, você pode pôr um pouquinho de maisena. Então, pega maisena no leite frio, mistura um pouquinho e despeja lá naquele chocolate quente. E uma outra coisa que fica muito gostoso também, só que engorda, é colocar umas 3 colheres de creme de leite sem soro. E aí, olha, isso fica delicioso para tomar no fim da tarde, para tomar com uma torradinha. Nossa, agora no frio é delicioso. Fica muito gostoso e esquenta, porque parece que a gente toma chocolate quente e fica com o peito quente, fica tudo bom. Eu gosto de pôr canela em pó também nisso, em tudo. Também pode pôr canela em pó. Se quiser, a gente também pode colocar um pouquinho de mel. Ai, Agenor, olha só, o Agenor quer mostrar para você o meu velhinho, olha. Que amor, que bonitinho. O meu idosinho, ele tem 16 anos, vai fazer 17. Como é o nome desse idosinho? É o Léo. Ai, que bonitinho, é vovô Léo. Amor. Ai, ele é muito bonzinho, muito companheirinho aqui com a gente. Onde a gente tá, ele tá. Eu não sei cadê os gatos, não estão por aqui. Porque o meu cachorro é um pouquinho grandinho. E ele tem um rabo grande e fica abanando aí e derruba as coisas. Hoje nós levamos ele para fazer exame, e aí por isso que eu fiquei toda enrolada também, perdi a manhã toda. Gente, aula de patchwork é aula de costura, é receita para deixar a pele bonita, para deixar a mão macia, conversa sobre assuntos da casa, é muito agradável. Quando uma sai de férias, aí volta contando o que viu, é muito bom. Final de semana tem as conversas do que se comeu, do que se fez, aonde foi. Agora a gente vai em todo lugar pela televisão, assiste concerto pela televisão, aula de dança, tudo isso pela televisão. A gente nunca pensou que a televisão fosse trazer tanto o mundo para dentro de casa. Hoje, nessa época, tá todo mundo fazendo alguma coisa, né, para ocupar a mente e distrair, né? E para poder pagar aquilo que a gente quer aprender também. Sim, sim. Porque um dá aula de patchwork, o outro dá aula de francês, o outro dá aula de música, o outro dá aula de alongamento, balé, danças interessantíssimas pela internet, tá demais, tudo bonito.
É E a mesmo. gente percebe quanta coisa dá para fazer dentro de casa. O pessoal está se reinventando, né? Hoje mesmo, uma vizinha aqui, ela trabalha com eventos, assim como a minha filha, né? Fotógrafa, trabalha com eventos, tá tudo parado, essas atividades. Aí essa vizinha tá fazendo pão caseiro para vender. Nossa, uma delícia o pão dela e assim, caseiro mesmo, bem caseirinho e bonito e gostoso, que eu já experimentei. Eu não sei se alguém que está assistindo ou se a Wanda tem uma coleção que o Açúcar União fez, mas faz muitos anos. Pronto, um alfinete. E nessa coleção tem um pão de abóbora. E o pão fica maravilhoso, delicioso e macio, e fica com aquela cor amarelinha da abóbora. Ah, Eu, eu tenho também uma receita de pão de mandioca. Como mandioca já é alguma coisa para onde vai, do que se faz farinha, vai pouquíssima farinha, porque a mandioca é a própria farinha. Fica muito bom. Também dá para fazer pão de mandioquinha. Também fica amarelinho gostoso. ô Elza, pelo jeito, então você, além de talentosa no patchwork, é talentosa na cozinha também, né? Tem. Dona Elza, falou Oi. aqui, ó, a Siciliana está com a gente, a Tânia Cabreira está com a gente, Ô, gente, muito a obrigada. Gracinha Portela e a Sejam Sandra Cava. bem-vindas. A Aí, Sandra Cava sempre tá a também, Sandra né? e a Tânia pediram para dar uma. Para falar do que está fazendo. Então, eu vou falar de novo para quem chegou. Nós estamos fazendo o Nine Pet, que seria um bloco tradicional, quadrado, que tem 9 pedaços iguais, podem ser diferentes também. Esses pedaços podem ser quadrados inteiros, quadrados de 2 triângulos, de 3, de 4, podem ser quadrados de tiras, que é o caso que a gente está fazendo agora. Primeiro, nós cortamos 3 tiras de larguras iguais, porque é para dar esse tipo de desenho, as larguras das tiras têm que ser iguais. Nós emendamos do mesmo tamanho que é a largura das 3 tiras juntas, nós cortamos 9 quadrados com esse comprimento, porque o quadrado tem a largura e o comprimento igual. Aí a gente emendou de 3 em 3 no sentido vertical e nós acomodamos as tiras de forma que elas tenham um padrão. As tiras, nós dissemos número 1, número 2 e número 3. Elas são acomodadas da esquerda para a direita, sendo a primeira coluna, todas as tiras na vertical, e a segunda começa com as tiras na horizontal e a terceira começa com as tiras na vertical também. E intercala uma tira vertical, uma horizontal, uma vertical. Depois, uma tira. Ah, olha lá que lindo ficou. Então, é aquilo que eu estava falando. Então, vamos colocar o vermelho primeiro, que a gente tinha falado que ele era o número 1. Tá, aqui, ó. Vermelho. Na minha Então, mão, aqui, ó. Na mão direita. isso. Vermelho vertical, depois vermelho de cima para baixo na horizontal,
vermelho na vertical da esquerda para a direita. E intercala. Aí, o que acontece? Vai formar uma escadinha. O vermelho desce, vai para o lado, desce, vai para o lado, desce. O do meio não faz muita coisa, porque ele fica entre. O marrom fez o mesmo trabalho do vermelho. Desce para o lado, desce para o lado e desce. Se nós fizermos uma colcha, fica muito elegante e muito bonito. Agora, depois que vocês já tiverem prática, isto tudo pode ser emendado, mas feito na diagonal. Wanda, por favor, você vira esse trabalho na diagonal para mostrar como é que fica? Assim? Isso. Então, as tiras vão ficar na diagonal. E a gente complementa com triângulos aí, porque a gente vai ter na diagonal, vai faltar alguns pedacinhos. Agora, essas emendas na diagonal, nós vamos aprender aproximadamente daqui umas 4 aulas. Para a aula que vem, quem quiser nos acomodar, nós vamos fazer um trabalho que se chama Caminho do Bêbado. É o primeiro trabalho com curvas que a Wanda vai fazer. Nós vamos trazer quadrados de 2 cores, então, 20 centímetros cada quadrado. Verde. Espera só um pouquinho. Você pode repetir, Então, Elza? nós vamos fazer 8 quadrados, sendo 4 de uma cor e 4 da outra. Na aula, a gente vai trazer, por exemplo, ou um pires ou um pratinho de sobremesa para cortar redondo, porque provavelmente pouca gente tenha compasso em casa no tempo de coronavírus. As crianças usam compasso, depois a gente guarda, sabe Deus aonde, e agora está difícil de encontrar papelaria aberta. Então, acho que eu não tenho mesmo, não. Nós vamos usar ou prato de sobremesa ou pires. E aí a gente vai fazer a brincadeira do caminho do bêbado. Caminhos curvos e ele dançando para lá e para cá. Aqui, 8 quadrados de quantos centímetros? 20 centímetros, 4 de uma cor e 4 da outra. Tá. Pode ser estampado liso, pode ser 2 lisos, pode ser esse tipo manchadinho. Não vale xadrez, não vale listado. Tá. Então, segunda-feira, 4 horas, estaremos aqui pelos caminhos do bêbado. Tá ótimo. Valeu. Depois a Wanda vai pensar o que ela quer fazer com esse trabalho, se quer deixar só um Nine Pet ou se quer aumentar. Uhum. Esse daqui, como eu usei retalhos que eu tinha, talvez não dê para fazer outro tanto desse, né? Talvez. Mas pode fazer borda de algum tecido que complete. Uhum. Eu até tinha separado um aqui para ver se dava para usá-lo, mas não deu. Que é esse aqui. Esse eu não usaria, porque tá tão elegante o outro. Seria um mais. Talvez valha a pena fazer a borda com um tecido claro como esse, entre o vermelho e o marrom. Ah, tá. Não, necessariamente não precisa ser exatamente do tom. E se eu fizer do mesmo? Fica ruim? Fica bom. Se tiver tecido, fica ótimo. Esse eu tenho. Esse porque eu tenho que dar. Isto pode ser transformado numa toalha, num centro de mesa, porque ela está com aproximadamente 60 centímetros. É grande. Sim. Isso aí... Está com quase 60. Exato.
Será que não dá para fazer mais 3? Eu vou verificar se dá, mas eu acho que eu não tenho mais do vermelho que dê. Não, Então, nem do marrom não tenho mais. Só tem um pedacinho pequeno. então É o único que eu tenho já é o de tem bolinha, que eu tenho aí, bastante, ó. já dá para fazer a borda. É, E talvez dê para emendar depois da borda branca o tanto que tem de vermelho, o tanto que tem de marrom, e fazer uma segunda borda para ficar um pouquinho maior. tá. O importante é que ele não emende vermelho e marrom com os que estão aí. O branco não tem problema porque ele é só no meio. Tá. Eu já estou pensando no que vai dar de desenho. Com se emendar as duas cores, fazer a Aí, segunda borda. primeiro fica só o branco e Tá. a segunda borda fica vermelho e marrom e mais, não precisa ficar tão largo quanto são as tiras. Ela pode ser mais estreita e fica bonito. A segunda borda, ela é só emendada assim, como se fosse aqui, esse pedacinho? Não, Não? tem que ser emendada no comprimento para dar uma tira comprida. Não, eu falo assim, eu fazendo essa borda do clarinho, a outra borda vai ser aqui, aí eu faria assim, emendado com. Isso, com Dá para ver aqui? comprimentos aleatórios, não Assim, tem né? necessidade de ser. Isso, Tá. E mas eles não primeiro pega precisam. uma borda, depois a outra. Tá, não, só para eu entender. Aí, assim, você diz que eles não precisam ter o mesmo tamanho, Não, os outros, os dois diferentes. exatamente. Tá. Põe de todo o tamanho que tiver e fica bonito. Ah, legal. Eu vou fazer, vou separar todos que tem para ver se dá a medida. Se não der, divide em 2 e fica uma borda estreitinha, Tá. porque aí vai dar o dobro do comprimento. Uhum. Legal. Tá certo. E essa Então tá bom. borda, só mais uma pergunta, essa borda aqui pode ser dessa mesma largura de. Se tiver tecido, sim. Tá, não, esse eu tenho, esse eu tenho. Então esse aí já faz a primeira. Tá certo, já vou fazer. Pergunta do Kilt, que está na hora de fazer. O Agenor tá aqui, é meu secretário, ele tá pedindo para eu perguntar para você do quilting. Eu vou fazer o quilting aqui. Aí eu nunca fiz o quilting, né? Eu fiz, quer dizer, só a primeira aula lá que eu fiz aleatório. Aqui, como que eu faço? Você falou, começa do meio, mas o que você sugere aqui? Fazer em cima da costura? Fazer. Tudo só sobre em cima da costura e nada mais. Aonde tem costura, você faz o quilting. Ah, tá. Aí ele vai ficar um pouco mais assentado e prende os dois tecidos um no outro, para não ficar fofo. Tá. Não vai. Já foi. Ele tá falando que eu tenho que pôr o forro. Não, já tá alfinetado. Agora é só Já costurar. tá, É só fazer a costura. só. Os primeiros faz o Kilt. É o quilting. É que ele sabe mais que eu, né, Elza? Ele já filmou tanto você que ele sabe mais que eu. Então tá bom. Ele Já sabe tudo na teoria. só. Você já tirou do ar? Tá no ar? Não, ainda tá no ar. Então vamos nos despedir, né, Elza? Já tá na hora. Gente, bom final de semana para vocês, bom trabalho. Aproveitem o frio, que costurar no frio é muito gostoso.
Eu tô adorando as aulas da Elsa, eu recomendo muito. A hora passa tão rápido que a gente nem vê. E outra coisa, a semana tá passando rápido, porque tô preenchendo o tempo. Eu esqueço até da hora, eu esqueço de fazer comida. É isso, gente. Eu acho que esse tempo que a gente não pode sair, mas rende tanta costura. É. Então, Então, até segunda-feira, gente, até e segunda. façam 4 quadrados de 20 centímetros e mais 4 quadrados de 20 centímetros de uma outra cor, e vocês vão aprender a fazer caminho do bêbado. A Aham. única coisa que tem de diferente é que nós vamos aprender a costurar em curvas. Legal. Tchau, bom final de semana, beijos virtuais. Tchau, gente. Obrigada por Tchau, Elza. acompanhar. Obrigado. Tchau, Elsa. Tchau. Tchau. Caminho do